A segunda-feira começou com tristeza e preocupação para todos os funcionários da Record Bahia. 8 colegas nossos foram vítimas de um acidente de trânsito por volta das 6 horas da manhã, quando iam de casa para o trabalho numa van da emissora. O veículo bateu na mureta de proteção do viaduto dos motoristas na Baixa do Fiscal. De acordo com testemunhas, o condutor da van da Record Bahia perdeu o controle da direção depois de ser fechado por um carro. Mas a causa oficial do acidente só poderá ser divulgada após a perícia. O motorista Robervaldo Santos Costa, de 34 anos, ficou preso entre as ferragens e foi socorrido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Ele e os outros 7 ocupantes do veículo, todos funcionários de diferentes setores da emissora, foram encaminhados para hospitais de Salvador. 2 das 8 vítimas receberam alta e já estão em casa. Os outros 6 feridos continuam internados. O motorista Robervaldo Santos Costa, que você viu sendo resgatado na reportagem, passou por cirurgias ortopédica e torácica e segue internado no Hospital do Subúrbio. Em nota oficial, a assessoria de comunicação da Record Bahia informou que o diretor executivo, Paulo Dropa, e representantes da emissora estão dando toda a atenção e suporte para que os funcionários tenham o melhor atendimento possível nas unidades de saúde. Agora a gente muda de assunto e fala de futebol, Juca. Decepção. Este é o sentimento do torcedor baiano depois da última rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Pois é, Carol. Jogando em casa, o Vitória perdeu de virada para o São Caetano. Já o Bahia não esboçou reação contra o Palmeiras e foi derrotado por 2-0. As derrotas sofridas por Bahia e Vitória na rodada deste fim de semana deixaram a galera constrangida e envergonhada. Quando está na hora de chegar, de decidir, eles parecem até que perdem de propósito. Em Pituaçu, o Bahia foi derrotado por 2-0 pelo Palmeiras. O último gol foi uma pintura de Marcos Assunção. Com o resultado, o tricolor continua ameaçado pelo risco de rebaixamento, apesar de um dos responsáveis por isso não gostar de falar do assunto. O rebaixamento volta a preocupar, João? Não? Essa palavra não existe no nosso calendário, muda a folha. Faz outra pergunta mais consistente. Como é que eu vou pensar em rebaixamento se eu estou na frente dos outros? Pô, não dá. Vira a folha. A derrota só não foi pior porque Marcelo Lomba salvou o tricolor de uma goleada. Do lado do Vitória, mesmo que Douglas se multiplicasse no gol, não conseguiria evitar o vexame rubro-negro diante da torcida. Depois de estar vencendo por 1-0 e ser beneficiado pelos fracassos dos rivais, o Leão ainda teve um gol anulado pela arbitragem, antes de fazer o que era considerado impossível. Tomou uma virada do São Caetano, que luta para fugir do rebaixamento. A derrota por 2-1 deixa o time baiano na 6ª colocação. Para que o sonho de voltar à elite não se transforme em pesadelo, precisa vencer o Asa no próximo sábado e torcer por empates de Sport e Bragantino. Se eles dois, os adversários do Vitória, jogassem em casa, ainda ficava assim, mas já que eles vão jogar fora, eu acredito ainda que o Vitória suba a Série A. O time mais tradicional do interior, o Fluminense de Feira, apresentou hoje o planejamento para a temporada 2012. O clube conta com a experiência do ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, para repetir o feito do Bahia de Feira, campeão do estadual deste ano. O primeiro reforço da equipe já chegou. Alain Delon foi apresentado como o novo meia do Touro do Sertão. O elenco está sendo montado para a pré-temporada que começa dia 28 em São Francisco do Conde. Dentro de campo eu vou dar meu máximo para que as vitórias possam vir e a gente possa aí, com certeza, aí, reatar um grande relacionamento com os torcedores. Contratado há 3 meses pelo Fluminense de Feira, o gestor de futebol Paulo Carneiro apresentou o projeto de estruturação do clube, que pretende disputar a Série D em 2012. Tem um caminho mais definitivo, que é captando investidores. Isso não é uma coisa que aconteça de hoje para amanhã. E tem um curto prazo que a direção Fluminense tem que encontrar uma solução. Não é muito dinheiro para arrancar com o projeto. Depois que ele arrancar, ele anda sozinho. O time tem a maior torcida do interior da Bahia e já participou de 3 temporadas do Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Em 1992, o clube foi vice-campeão da Série C e em 2006 conquistou o título da Copa Sergipe Bahia. Foi o primeiro time fora da capital a conquistar o Baianão em 1963 e 69. A primeira meta do Fluminense é fazer um bom campeonato baiano e esperar repetir o bom exemplo dado pelo rival Bahia de Feira, campeão estadual deste ano. Esperando que o Fluminense em 2012 faça uma grande campanha no Campeonato Baiano
e que dê uma alegria a essa torcida, tanto merece, nós da diretoria, vocês da imprensa também dão o maior apoio, e espero Deus que tudo dê certo para 2012. E agora uma notícia triste para o mundo esportivo. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo de um piloto da modalidade conhecida como velocidade na terra. Ele foi vítima de um acidente no interior do estado. Erinaldo Matias de Carvalho, o Pernambuco, tinha 47 anos. Era pernambucano de nascimento e baiano por adoção. Ele se tornou um dos maiores nomes do automobilismo no estado ao disputar provas de arrancada e de velocidade na terra, uma espécie de corrida em pistas sem asfalto. A gente costumava dizer que é Ayrton Senna para o Brasil e Pernambuco para a Bahia. Ele era um ídolo, era um excelente piloto, um piloto extremamente arrojado, até com uma pitadinha de irreverência. Ele mostrou no automobilismo que não é só chegar lá e querer vencer, é ser amigo de todos, é ajudar o próximo, é dizer assim, eu não corro sem meu adversário com o carro quebrado. Eu posso até consertar para ti, para você correr comigo. Pernambuco se preparava para participar de mais uma competição na cidade de Miguel Calmon, no interior do estado, a cerca de 300 quilômetros de Salvador. Quando decidiu testar o carro que pilotava em uma rodovia que fica ao lado do circuito. 150 metros depois, o carro saiu da pista e capotou. Pernambuco ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os pilotos que competiam com Pernambuco suspeitam que o acidente tenha sido provocado por falha mecânica. Por tratar-se de um piloto da qualidade, do nível, da experiência, do gabarito de Pernambuco, tudo leva a crer que tenha sido uma falha mecânica. O laudo com a causa do acidente só deve sair daqui a um mês. No velório, muitas homenagens. A Federação Baiana de Automobilismo cancelou a etapa da qual Pernambuco iria participar e também decretou luto pela morte de um dos maiores pilotos do estado. No próximo bloco, a expectativa para o show da banda Rebelde aqui em Salvador. E ainda, a polícia apresenta tio e sobrinho acusados de aplicar vários golpes na capital. O Bahia Record volta já. Bahia Record.